Senhor Jesus. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo nos escreveu o evangelista João, no seu capítulo de número 20. E nós vamos darmos prosseguimento ao assunto que iniciamos na última quarta-feira que antecedeu a esta, e faltou algo que nós pudéssemos compartilhar com a igreja naquela ocasião, e o faremos na noite de hoje. Evangelho de João, capítulo de número 20. Nós vamos ler do verso de número 24 até o versículo de número 29. E depois eu vou pontuar estes versículos na noite de hoje. Os que encontraram, digam amém. Diz-nos assim o capítulo de número 20 e o verso de número 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vês as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejais incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhes: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Pois bem, nós tivemos a oportunidade de, na última quarta que antecedeu a esta, observarmos o verso de número 19, quando Jesus se apresenta pela primeira vez aos seus discípulos. Porém, Tomé não estava. E ali, Jesus ele vai trazer aos seus discípulos uma palavra e lhes dizer: paz seja convosco. Eles estavam com medo, o medo se dissipou, houve alegria para aqueles que ali se encontravam. Jesus, no verso de número 21, vai dizer mais uma vez aos seus discípulos: paz seja convosco. Ou seja, primeiro, a paz que tira o medo e traz alegria. Segundo, a paz para o envio, paz para o trabalho, paz para o chamado, paz para o cumprimento da missão. E
O verso de número 22, que nós falamos, soprou sobre eles o Espírito, e isso trazendo a eles vida, até porque nós servimos a um Deus vivo. Somos crentes e servimos a um Deus vivo. Crentes vivos. Até porque a expectativa dos discípulos era que Jesus havia morrido, mas ele se apresentou vivo. E ele está vivo aqui nesta noite, entre nós, nesta oportunidade. Verso de número 23 vai falar sobre a missão que os discípulos iriam realizar, e mencionando que a quem perdoardes os pecados lhes seriam perdoados, e aqueles que os retiverdes lhes seriam retidos. Isso estava dizendo que encontraria com todos os tipos de pessoas, aqueles que encontrariam a oportunidade de reconhecer o perdão do Senhor Jesus na sua vida, como também aqueles que não reconheceriam o perdão do Senhor Jesus na sua vida. Mas, por eles não terem medo, por eles estarem alegres, por eles estarem cheios de vida e terem sido enviados, em momento algum eles poderiam desanimar diante destas circunstâncias. Por quê? Haveriam os que aceitariam o perdão do Senhor Jesus e aqueles que não aceitariam. Por fim, no verso de número 24, vai trazer uma outra informação importante para todos nós. E vai falar do nosso irmão Tomé. O nosso irmão Tomé, que até hoje nós temos nos nossos cultos, temos nos nossos dias, temos nas nossas igrejas, o irmão Tomé ainda persiste. E observe bem que o verso de número 24, nós temos aqueles que congregam conosco até os dias de hoje. E o crente Tomé tem em todas as igrejas. E o texto bíblico vai dizer, ora, um dos 12, chamado Dídimo. E Dídimo quer dizer gêmeo. Não estavam com eles quando Jesus veio. Ou seja, vou só relembrar. Tomé não foi no culto naquele dia. Tomé certamente tinha algo mais importante, quem sabe, a ser feito naquele dia. Tomé, quem sabe, naquele dia, estava ainda tomado pela frustração, e quem sabe até bateu um desânimo em Tomé, e Tomé pode ter dito, não, deixa os irmãos reunidos lá, eu não vou fazer nem falta no culto hoje. Está todo mundo com medo, deixe eles com medo lá e eu vou ficar com o meu medo por aqui. Enquanto eles curtem o medo deles juntos, eu curto o meu medo sozinho. E há um grande perigo para os crentes que querem viver os seus medos sozinho. Pois bem, diante disso, Tomé não vai ao culto, Tomé não aparece. Mas deixa eu lhes dizer, ainda que Tomé não venha, Jesus vem. Ainda que Tomé não apareça, Jesus aparece. Ainda que Tomé não se importe, Jesus se importa.
Ainda que Tomé não esteja preocupado com o seu medo, Jesus está preocupado com o seu medo e ele vai vir para tirar o medo. Ainda que Tomé não se preocupe com a reunião da igreja, Jesus se preocupa, porque ele diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele está presente. Ainda que Tomé não se preocupe com o culto, Jesus se preocupa com o culto. Então, meu querido irmão, tire da sua mente, tire do seu coração aquilo que muitas das vezes há, inclusive dentro da nossa realidade atual. Alguém que diz assim: você vai no culto hoje? Hoje não estou muito animado, não. Culto de quarta-feira ou culto de sábado não é muito o meu perfil, não é muito a minha cara, não é muito o meu jeito. Mas o culto é para Jesus, tem que agradar a Jesus, tem que ser do jeito para Jesus. E deixe eu lhe dizer, Jesus se faz presente. Então entenda com isso que ainda que tem aqueles que não se preocupam com o culto, você se preocupa com o culto. Ainda que tem aqueles que não se preocupa com a igreja estar reunida, você se preocupa com a igreja estar reunida. Observe bem. Jesus apareceu no culto. Jesus veio ao culto. Jesus se manifestou. Jesus esteve presente. E olha só, neste culto, o que acontece? Jesus, ele vem, e é lógico, queridos, que eu estou contextualizando a realidade do texto bíblico. Mas, nesta reunião, Jesus aparece e Jesus ministra. Aqueles que estavam tomados pelo medo, agora eles já não estão mais tomados pelo medo, porque a paz de Jesus invadiu o ambiente. A presença de Jesus invadiu o ambiente. E aonde Jesus está, algo acontece. Aonde Jesus está, o medo vai embora. O medo foi arrancado de entre os discípulos. E o que Jesus traz? Alegria para os seus discípulos. Traz júbilo para os seus discípulos. Jesus traz alegria para o meio do povo. Às vezes tem aqueles que vão optar por ficar tristes e sozinhos, mas eu louvo a Deus por você que está aqui nessa noite, porque Jesus tem alegria para partilhar a sua igreja e ao seu coração na noite de hoje. Jesus sopra sobre eles e comissiona-os. Jesus dá a eles um chamado específico. E assim como Jesus iniciou sobre a direção do Espírito Santo, ele também o faz com os seus discípulos. Mas observe o verso de número 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o... Mas ele lhes disse. Quem foi que disse? Tomé. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crereis.
Observe aqui. Tomé não estava crendo no testemunho dos irmãos, e Tomé não estava crendo na ressurreição de... E Jesus havia dito aos seus discípulos que iria ressuscitar? Sim ou não? Então ele não estava crendo na palavra. Irmãos, e quem não crer nos seus irmãos, também vai ter dificuldade para crer na palavra. E quem não crê na palavra, vai ter dificuldade em crer no testemunho dos irmãos. Observe bem, que certamente chega um para Tomé e diz: Tomé, você não sabe o que aconteceu no culto ontem? E é lógico que eu estou conjecturando que poderiam ter comunicado Tomé no dia seguinte. E testemunharam a Tomé. E Tomé vai mais adiante. Percebam, os discípulos precisaram tocar na mão, nos cravos. Precisou tocar no lado? Irmãos, nós sempre vamos ter aqueles que imaginam que a sua experiência com Jesus tem sempre que ser maior do que a do outro. Em uma linguagem mais simples, é aqueles que muitas das vezes sempre querem estar por cima. Se ele precisar, ele desacredita até do próprio Jesus e da sua palavra para fundamentar a sua experiência. Os discípulos vão dizer: nós vimos ele. Nós vimos as suas mãos. Ele mostrou para nós. Olha o que diz o verso de número 20. Se você está com a Bíblia aberta. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos. E mostrou o seu lado. Só uma observação, por que o lado? Hã? Jesus havia sido crucificado juntamente com outros dois. E é lógico que eu não vou entrar aqui no contexto da explicação, dentro de um contexto teológico mais aprofundado, mas aqueles que dizem que do seu lado, quando sai sangue e água, é o momento que nasce a igreja. E só Jesus foi furado do lado. Os outros dois também não foram. E isso poderia pairar alguma dúvida. Será que foi Jesus mesmo ou foi um dos outros? E eles tiveram a oportunidade de ver as suas mãos e o lado. Irmãos, entenda, tem gente que se alegra em ter Jesus presente. Tem gente que se alegra em saber que Jesus está presente. Mas tem gente que não se alegra com Jesus estando presente e saber que Jesus está presente. O que eu quero dizer com isso? Tomé disse, a experiência que vocês tiveram é uma experiência que para mim não serve. Nós já vivenciamos alguma realidade em algum culto? Quem sabe você já viveu a experiência em um culto, onde você sentiu a presença do Senhor Jesus de uma forma extraordinária.
Quer seja através da ministração, quer seja através de um hino cantado, quer seja dentro da parte da liturgia do culto. E chega um momento que muitas das vezes você vai dizer com alguém: mas que culto maravilhoso, o Senhor falou comigo, Jesus estava presente. A pessoa olha para você assim e diz assim: eu não senti nada. Mas você não viu o que aconteceu? Mas para mim, faltou algo. É por isso que eu disse que os Tomé nós sempre vamos ter. E Tomé vai dizer: olha, eles contam, nós vimos as suas mãos furadas, nós vimos o seu lado. E ele vai dizer: de maneira nenhuma crereis. Eu não creio nem em vocês, e também não creio que era ele. E quem sabe, é lógico que eu disse isso aqui na última quarta-feira, Tomé pode ter até conjecturado, mas eu faço parte dos 12 e eu não estava lá, como é que isso pode ter acontecido? Não esperou nem eu chegar? Eu não estava presente. Eu faço parte dos 12, ele não me avisou nada. Eu não fui, mas eu tenho uma justificativa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Muitas das vezes o pastor da igreja até tem as suas justificativas e recebe as suas justificativas, mas Jesus, ele não precisa da sua ou da minha justificativa para ele estar presente no culto, para ele se manifestar, para ele se revelar, para ele operar milagres, para ele operar prodígios, para ele operar maravilhas. E Tomé, ele vai colocar uma dúvida dupla, não só nos irmãos, como também em Jesus. Verso de número 26. Quem está com a Bíblia aberta aí ainda e me entendendo, diga amém. Verso de número 26. Agora imagine comigo. Tomé recebe essa notícia. Ele diz: eu só creio se eu tocar. Irmãos, quem sabe foi os 8 dias mais difíceis da vida de Tomé. Por quê? Porque certamente os discípulos, os 10 que ali estavam, não tinham outra coisa a dizer, senão daquela experiência que eles haviam vivenciado. Certamente para Tomé, foi os 8 dias mais angustiantes que ele passou. Mas observem comigo, no verso de número 26, e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro. E com eles, Tomé não faltou no culto nesse dia. E devo lhes dizer que este culto que aconteceu, que Tomé faltou, deixa eu puxar o gancho, o domingo era o domingo de Páscoa. O que é a Páscoa para nós? O que é a Páscoa para nós? Vou perguntar de novo, o que é a Páscoa para nós? Tomé tinha faltado na ceia, irmãos. Eu podia fazer algumas aplicações aqui, mas, dado ao tempo, eu vou deixar e vou transcorrer aqui no texto, até porque eu não quero ultrapassar o horário. Mas 8 dias depois, certamente os 8 dias mais angustiantes para Tomé, estavam reunidos novamente os discípulos,
E quem chega? Quem chega? Jesus chega porque Tomé estava? Jesus chega porque quem estava reunido ali? A sua igreja. Irmãos, Jesus muitas das vezes não vai estar presente por causa dos incrédulos, mas vai estar presente por causa daqueles que creem, por causa daqueles que têm convicção. Mas os incrédulos nós sempre vamos ter. Mas observe bem, 8 dias depois, neste culto que Tomé estava presente, nós vamos observar no verso de número 26. E eu quero que você compare comigo. Tá? Eu quero que você compare comigo. Olha o verso de número 26, preste bastante atenção. Eu vou ler de uma forma pausada. E 8 dias depois, estava outra vez os discípulos, e com eles, e chegou quem? Estando às portas, e apresentou-se, e disse, olha comigo o verso de número 20. Perdão, o verso de número 19. Olha comigo o verso de número 19. Chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as, onde os discípulos se tinham ajuntado. Chegou, pôs-se no meio e disse-lhes: o que tem no verso de número 19 que não tem no verso de número 26? Agora não tem mais? Agora não tem mais o medo. Tudo igual, tudo do mesmo jeito. Os discípulos reunidos da mesma forma, as portas estavam fechadas. Jesus se dirige até o meio. Jesus vai dizer a eles: paz seja convosco. Mas agora não tem medo, porque o medo já havia sido dissipado. Sigamos então. Porque Jesus, ele tinha colocado já paz em meio ao medo. Jesus já havia trazido alegria. Jesus já havia soprado sobre eles o Espírito, trazendo vida. Jesus já havia dado a eles uma missão. E agora, pensem comigo. Esse texto do 19 ao 29, Jesus vai dizer: paz seja convosco, quantas vezes? Olhe comigo. Verso de número 19, uma vez. Verso de número 21, 2 vezes. Verso de número 26, 3 vezes. Vou perguntar só para vocês gravarem bem. Quantas vezes Jesus vai dizer: paz seja convosco? A primeira vez que Jesus disse isso é para quê? Para tirar o medo. A segunda vez que Jesus vai dizer isso aos seus discípulos é para lhes dar uma missão. E a terceira vez? Qual é a finalidade de Jesus dizer: paz seja convosco? Primeiro traz alegria, ou melhor, primeiro tira o medo. A paz de Jesus é para tirar o medo. Segundo, a paz de Jesus é para nós termos convicção do nosso chamado, do nosso trabalho, da nossa missão, da nossa vocação.
Mas agora, Jesus vai dizer novamente, agora já não tem medo, agora eles já estão alegres, agora eles já têm a vida através do Espírito Santo, agora eles já têm uma missão a ser cumprida, não é? Mas Jesus se apresenta por quê? Porque havia uma crise. Qual era a crise que havia? De fé. E deixa eu lhe dizer, nos momentos das nossas crises de fé, Jesus também se apresenta para trazer a paz. Por quê, pastor? Diante desta crise de fé que se instalou, por quê? Tomé está no culto, Tiquinho, mas ele acredita nos irmãos? Ele acredita que Jesus ressuscitou? Ele acredita na experiência que os irmãos tiveram? Ele acredita que os irmãos agora têm o Espírito Santo? Ele acredita que os irmãos têm uma missão que Jesus havia lhes dado? Irmãos, os incrédulos nunca vão acreditar no seu chamado enquanto não tiver um verdadeiro encontro com Jesus. Os incrédulos nunca vão crer na sua vocação enquanto não tiverem um verdadeiro encontro com Jesus. Havia uma crise, está todo mundo ali reunido, mas havia uma crise de fé. Tomé não acreditava nos irmãos. E deixa eu lhe dizer uma coisa nesta noite. Quando tivermos em crise um com o outro, ou em um momento de dúvida da experiência um dos outros, lembra que o que legitima a nossa vida cristã não é muitas das vezes o meu testemunho ser maior, não é eu cantar melhor, não é eu pregar melhor, não é eu fazer melhor, mas é a paz do Senhor Jesus reinando sobre todos nós. É isso que legitima a nossa fé. É isso que legitima a nossa experiência com Jesus. Não é que eu canto melhor, não é que eu prego melhor, não é que eu faço melhor. Por quê? Porque isso vai acirrar uma crise, muitas das vezes de fé, em achar que Jesus tem os seus queridinhos. Não, mas Jesus, ele tem a todos como os seus filhos. E ele dá talentos, ele dá dons a cada um conforme a sua capacidade. Se fôssemos ver a parábola dos talentos, mas não vou entrar. Mas entenda que sem paz, a nossa experiência de vida cristã, por maior que ela seja, ela não se legitima. É por isso que Jesus, ele vem trazer paz em meio à crise de fé que estava instalada entre os irmãos naquele culto. Verso de número 26. Verso de número 27. Olha só. Agora, certamente, o ambiente é tomado pelo silêncio. Depois que Jesus se apresenta e diz, Pai, seja... Jesus vai se dirigir a quem? A Tomé. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem incrédulo que não adianta eu ou você tentar convencê-lo. É só... Sabe aqueles que desacreditam dos irmãos, desacredita de Deus e desacredita de todos? Está aí. Mas observe bem, Jesus estava presente
quando os discípulos contaram para Tomé? Jesus estava presente fisicamente, conforme ele esteve no verso de número 19, se colocou lá no meio dos discípulos e diz: Pai seja convosco. Aí depois os discípulos vão contar para Tomé, lá no versículo de número 25, e disseram-lhes, pois, a Tomé, os outros discípulos, foi os discípulos que contaram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir o sinal dos escravos às suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos escravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu acredito no que vocês estão me falando. Jesus estava lá a hora que os discípulos falaram isso fisicamente? Não, mas olha só Jesus, tá? E deixa eu lhe dizer, irmãos, fique tranquilo, que Jesus sabe de tudo, inclusive da incredulidade dos incrédulos e o que eles dizem. Não importa onde, quando ou como eles dizem, mas Jesus sabe. E às vezes a gente fica tão preocupado com a incredulidade dos nossos irmãos incrédulos, que às vezes nós queremos justificar Jesus diante deles. Mas perceba que os discípulos não tentam convencer Tomé. Jesus, no momento em que os discípulos contam para Tomé, Jesus não estava presente fisicamente, mas simplesmente, olha só o que Jesus vai chegar e vai dizer para Tomé. Quando Jesus diz assim: disse, pois, a Tomé, o silêncio toma conta do lugar. Agora quero ver o que vai acontecer. O que foi que Tomé disse? Que ele precisaria pôr o dedo. E verás mãos. E pôr a mão no seu lado. Olha só o que Jesus vai dizer para ele. Põe aqui o teu dedo. Vê aqui as minhas mãos. Chega a tua mão aqui, Tomé. Põe aqui do meu lado, Tomé. Não sejas incrédulo, mas crente. Aqui ele não estava dizendo que Tomé estava desviado, não. Ele estava dizendo: acredite no testemunho de vida dos seus irmãos. Acredite no testemunho de fé dos seus irmãos. Acredite na experiência de fé dos seus irmãos. E aonde Tomé foi confrontado da sua incredulidade? No culto. Incrédulo só se converte no culto. Incrédulo só vai ter experiências extraordinárias com Jesus no... Você concorda ou não? Jesus não poderia simplesmente ter aparecido para Tomé sozinho e dizer: Tomé, olha aqui, faz aqui, ó, vê aqui. Observe que Jesus vai repetir todas as palavras que Tomé havia dito. E aqui tem uma palavra extraordinária. Olha o verso de número 27. Chega a tua mão. Comigo de novo. Chega a tua. Chega a tua. No verso de número 20, Jesus mostra aos 10 a sua mão e o seu. Mas Jesus pede para eles chegarem.
Irmão, deixa eu lhe dizer, o incrédulo para crer, ele tem que chegar bem pertinho de Jesus. Incrédulo, longe, não acredita, ele tem que chegar bem pertinho. Jesus é como se ele estivesse dizendo aqui, Tomé, vem para pertinho de mim, Tomé. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Tomé, quer ver as coisas acontecer? Chega pertinho de mim, Tomé, que você vai ver, Tomé. Para o incrédulo ver as coisas acontecer, eles precisam chegar pertinho de Jesus. Esse texto é extraordinário. Era como se Jesus estivesse dizendo, vem para cá, Tomé. Vem para perto de mim, que as coisas vão acontecer, Tomé. Você vai passar a acreditar nos seus irmãos, Tomé. Você vai passar a agradecer a Deus pelo testemunho dos seus irmãos, Tomé. Você vai entender, Tomé, que existem outras pessoas, que elas também são crentes, que elas também têm experiência com Jesus, que elas também vivem uma realidade da vida cristã, que creem na ressurreição, creem na minha palavra, têm experiência comigo, têm alegria dos céus, têm gozo na alma. Era como se Jesus estivesse para Tomé. Tomé, se alegre com a alegria dos seus irmãos, Tomé. Irmão, porque tem crente que não se alegra com a alegria do outro. A alegria do outro para ele é triste. A alegria do outro para ele é descrédito. Era como se Jesus estivesse dizendo, até porque quando ele diz seja crente, a expressão no grego é acredite nos seus irmãos. Era como se Jesus estivesse dizendo para Tomé, Tomé, alegre-se com a vida do outro. Saiba viver em comunhão. Saiba viver como igreja. Saiba o que é um culto, Tomé. Irmãos, e quando o incrédulo chega perto, o que acontece com ele? Ele crê. Olha só o verso de número 28. E olha só. O texto bíblico diz que Tomé tocou? O texto bíblico diz que Tomé tocou? Sim ou não? Não diz. Mas ele creu. Assim como os outros que também não tocaram, creram. Mas só que os outros disseram e ele não creu. Mas eu preciso concluir. Aí Tomé vai dizer assim, e Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Ele vai dizer, Senhor meu e Deus meu. E é a primeira vez que um dos discípulos reconhece o Senhor como Deus. E ele vai, dentro dessa experiência, mas aonde ele teve a oportunidade de vislumbrar tudo isso, reunido com a igreja. Você só vai reconhecer, o incrédulo só vai reconhecer que Ele é o seu Senhor e que Ele é o seu Deus, se Ele estiver com a experiência do culto, irmãos. E deixa eu lhes dizer, não ignore uma experiência com o Senhor Jesus no culto. E hoje nós estamos vivendo uma realidade tão difícil, aonde nós só queremos viver uma realidade de uma experiência com Jesus, se o outro viveu.
Independente do outro viver ou não viver, viva a sua experiência com Jesus, creia em Jesus, veja as revelações de Jesus, o milagre de Jesus, o cumprimento da palavra do Senhor e, sobretudo, adore. Até porque esse gesto de Tomé é o quê? Uma adoração. Irmãos, todos aqueles que partem da incredulidade para crer em Jesus, qual o princípio que ele tem primeiro na sua vida? Adorar. E Jesus busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Porque aqueles que creem, eles têm prazer em adorar. Fazer o que você está fazendo aqui nessa noite, adorando ao Senhor Jesus, deliciando-se através da sua palavra. E olha só, verso de número 29. Eu disse que nesse culto, eu e você estavam lá, sim ou não? Sim ou não? E está literalmente no texto. Olha o texto do verso de número 29. Houve uma palavra lá nesse culto para mim e para você. Olha só. Verso 29. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, e crestes. E perceba que ele não vai dizer, porque me viste e me tocastes, mas porque me vistes, Tomé, e crestes. Olha o que vai dizer. Bem-aventurados os irmãos lá do jardim Amanda 2, que não viram e creram. Você não precisou ver para você crer. Mas lá, Jesus direcionou e você estava presente naquele culto. Por quê? Você não precisou ser igual Tomé, ver para crer, mas você não viu, mas você crê, e você vai ver ele se manifestar em glória nas nuvens dos céus, para buscar a sua igreja, porque você crê na palavra do nosso Senhor Jesus. Deus vos abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor.